Continuando a falar sobre a legislação divulgada no último edital do SEMAI. A próxima lei que vamos ver é o Decreto 5.440 de 2005, que fala sobre o controle e qualidade da água. Este decreto estabelece definições e procedimentos sobre o controle da qualidade de água de sistemas de abastecimento público, assegurados pelas leis números 8.078 de 1990, 8.080 de 1990, 9.433 de 97, pelo Decreto 79.367 de 77. E institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para o consumo humano na forma do anexo Regulamento Técnico sobre os mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para o consumo humano, de adoção obrigatória em todo o território nacional. A fiscalização do cumprimento do disposto no anexo será exercida pelos órgãos competentes dos Ministérios da Saúde e da Justiça, das cidades, do meio ambiente e autoridades estaduais, do Distrito Federal, dos territórios e municipais, no âmbito de suas respectivas competências. Os órgãos identificados no CAPT prestarão colaboração recíproca para a execução dos objetivos definidos neste decreto. Os órgãos e as entidades dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios e demais pessoas jurídicas às quais este decreto se aplica deverão enviar as informações aos consumidores sobre a qualidade da água nos seguintes prazos: informações mensais na conta de água, em cumprimento às alíneas A e B do inciso 1º do artigo 5º do anexo, a partir de 5 de junho de 2005. Informações mensais na conta da água em cumprimento às alíneas C e D do inciso 1º do artigo 5º do anexo, a partir do dia 15 de março de 2006. Relatório anual até 15 de março de cada ano, ressalvado o primeiro relatório, que terá como data limite o dia 1º de outubro de 2005. Fica aprovado na forma do anexo a este decreto o regulamento técnico sobre mecanismos e instrumentos de divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para o consumo humano. Então agora o anexo. Este anexo estabelece mecanismos e instrumentos de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para o consumo humano, conforme os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Cabe aos responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água cumprir o disposto neste anexo. A informação prestada ao consumidor sobre a qualidade e características físicas, químicas e microbiológicas da água para o consumo humano deverá atender ao seguinte: ser verdadeira e comprovável, ser precisa, clara, correta, ostensiva e de fácil compreensão, especialmente quanto aos aspectos que impliquem situações de perda da potabilidade, de risco à saúde ou aproveitamento condicional da água. Ter caráter educativo, promover o consumo sustentável da água e proporcionar o entendimento da relação entre a sua qualidade e a saúde da população. Para os fins deste anexo, são adotadas as seguintes definições: água potável é água para o consumo humano,
cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade que não ofereça risco à saúde. Sistema de abastecimento de água para o consumo humano é a instalação composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão. Solução alternativa coletiva de abastecimento de água para o consumo humano é toda modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema público de abastecimento de água, incluindo, dentre outras, fonte, poço comunitário, distribuição por veículo transportador, instalações condominiais, horizontais e verticais. Controle da qualidade de água para o consumo humano é o conjunto de atividades exercidas de forma contínua pelos responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água destinadas a verificar se a água fornecida à população é potável, assegurando a manutenção desta condição. Vigilância da qualidade da água para o consumo humano é um conjunto de ações adotadas continuamente pela Autoridade de Saúde Pública para verificar se a água consumida pela população atende aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e avaliar os riscos que o sistema e as soluções alternativas de abastecimento de água representam para a saúde humana. Sistemas isolados são os sistemas que abastecem isoladamente bairros, setores ou localidades. Sistemas integrados são os sistemas que abastecem diversos municípios simultaneamente, ou quando mais de uma unidade produtora abastece um único município, bairro, setor ou localidade. Unidade de informação é a área de abrangência do fornecimento de água pelo sistema de abastecimento. Ligação predial é a derivação da água da rede de distribuição que se liga às edificações ou pontos de consumo por meio de instalações assentadas na via pública até a edificação. Na prestação de serviços de fornecimento de água é assegurado ao consumidor, dentre outros direitos, receber nas contas mensais, no mínimo, as seguintes informações sobre a qualidade de água para o consumo humano: divulgações dos locais, formas de acesso e contatos por meio dos quais as informações estarão disponíveis. Orientação sobre os cálculos. Orientação sobre os cuidados necessários em situações de risco à saúde. Resumo mensal dos resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de qualidade da água. Características e problemas do manancial que causem riscos à saúde e alerta sobre os possíveis danos a que estão sujeitos os consumidores, especialmente crianças, idosos e pacientes de hemodiálise, orientando sobre as precauções e medidas corretivas necessárias. Receber do prestador de serviço de distribuição de água relatório anual, contendo pelo menos as seguintes informações: transcrição dos artigos 6º, inciso 3º e 31 da Lei 8.078 de 1990 e referência às obrigações dos responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de água estabelecidas em norma do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis. Razão social ou denominação da empresa ou entidade responsável pelo abastecimento de água, endereço e telefone. Nome do responsável legal pela empresa ou entidade. Indicação do setor de atendimento ao consumidor.
órgão responsável pela vigilância da qualidade da água para consumo humano, endereço e telefone. Locais de divulgação dos dados e informações complementares sobre a qualidade da água. Identificação dos mananciais de abastecimento, descrição das suas condições, informações dos mecanismos e níveis de proteção existentes, qualidade dos mananciais, fontes de contaminação, órgão responsável pelo seu monitoramento e, quando couber, identificação da sua respectiva bacia hidrográfica. Descrição simplificada dos processos de tratamento e distribuição da água e dos sistemas isolados e integrados, indicando o município e a unidade de informação abastecida. Resumo dos resultados das análises da quantidade de água distribuída para cada unidade de informação, discriminados mês a mês, mencionando por parâmetro analisado o valor máximo permitido, o número de amostras realizadas, o número de amostras anômalas detectadas, o número de amostras em conformidade com o plano de amostragem estabelecido em norma do Ministério da Saúde e as medidas adotadas face às anomalias verificadas. Particularidades próprias da água do manancial ou do sistema de abastecimento, como presença de algas com potencial tóxico, ocorrência de flúor natural no aquífero subterrâneo, ocorrência sistemática de agrotóxicos no manancial, intermitência, dentre outras, e as ações corretivas e preventivas que estão sendo adotadas para sua regularização. A conta mensal e o relatório anual deverão trazer esclarecimentos quanto ao significado dos parâmetros nele mencionados, em linguagem acessível ao consumidor, observado o disposto no artigo 3º deste anexo. A conta mensal e o relatório anual serão encaminhados a cada ligação predial. No caso de condomínios verticais horizontais, atendidos por uma mesma ligação predial, o fornecedor deverá orientar a administração por escrito a divulgar as informações a todos os condôminos. O relatório anual deverá contemplar todos os parâmetros analisados com frequência trimestral e semestral que estejam em desacordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, seguido da expressão fora dos padrões de potabilidade. O consumidor deverá ser informado caso não sejam realizadas as análises dos parâmetros referidos no caput. Fica assegurado ao consumidor o acesso aos resultados dos demais parâmetros da qualidade de água para consumo humano estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os prestadores de serviço de transporte de água para consumo humano por carros-pipa, carroças, barcos, dentre outros, deverão entregar aos consumidores, no momento do fornecimento, no mínimo as seguintes informações: data, validade, número ou dado indicado da autorização do órgão de saúde competente, identificação, endereço e telefone do órgão de saúde competente, nome e número de identidade do responsável pelo fornecimento, local e data de coleta de água, tipo de tratamento e produtos utilizados. Cabe aos órgãos de saúde fornecer formulário padrão, onde estarão contidas as informações referidas nos incisos 1 a 5. Os prestadores de serviço a que se refere o caput deverão prover informações aos consumidores sobre cor, cloro residual livre, turbidez, pH e coliformes totais registrados no fornecimento. Nas demais formas de soluções alternativas coletivas, as informações referidas no artigo 5º deste anexo
serão veiculadas, dentre outros meios, em relatórios anexos ao boleto de pagamento de condomínio, demonstrativos de despesas, boletins afixados em quadros de avisos ou ainda mediante divulgação na imprensa local. Os responsáveis pelas soluções alternativas coletivas deverão manter registros atualizados sobre as características da água distribuída, sistematizados de forma compreensível aos consumidores e disponibilizados para pronto acesso e consulta pública. Os responsáveis pelos sistemas de abastecimento devem disponibilizar em postos de atendimento informações completas e atualizadas sobre as características da água distribuída, sistematizadas de forma compreensível aos consumidores. A fim de garantir a efetiva informação ao consumidor, serão adotados outros canais de comunicação, tais como informações eletrônicas, ligações telefônicas, boletins em jornal de circulação local, folhetos, cartazes ou outros meios disponíveis e de fácil acesso ao consumidor, sem prejuízo dos instrumentos estabelecidos no artigo 5º deste anexo. Os responsáveis pelo sistema de abastecimento e soluções alternativas coletivas deverão comunicar imediatamente à autoridade de saúde pública e informar de maneira adequada a população a detecção de qualquer anomalia operacional no sistema ou não conformidade na qualidade da água tratada, identificada como de risco à saúde, independentemente da adoção das medidas necessárias para a correção da irregularidade. O alerta à população atingida deve contemplar o período que a água estará imprópria para o consumo e trazer informações sobre formas de aproveitamento condicional da água, logo que detectada a ocorrência do problema. O responsável pelo sistema de abastecimento de água para consumo humano, ao realizar programas de manobras na rede de distribuição que excepcionalmente possam submeter trechos a pressões inferiores à atmosférica, deverá comunicar essa ocorrência à autoridade de saúde pública e à população que for atingida com antecedência mínima de 72 horas, bem como informar as áreas afetadas e o período de duração da intervenção. A população deverá ser orientada quanto aos cuidados específicos durante o período de intervenção e no retorno do fornecimento de água de forma a prevenir riscos à saúde. Os responsáveis pelos sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas deverão manter mecanismos para recebimento de reclamações referentes à qualidade da água para consumo humano e para a adoção das providências pertinentes. O consumidor deverá ser comunicado formalmente por meio de correspondência no prazo máximo de 30 dias a partir da sua reclamação sobre as providências adotadas. Compete aos órgãos de saúde responsáveis pela vigilância da qualidade da água para consumo humano manter registros atualizados sobre as características da água distribuída, sistematizados de forma compreensível à população e disponibilizados para pronto acesso à consulta pública. Dispor de mecanismos para receber reclamações referentes às características da água, para adoção das providências adequadas. Orientar a população sobre os procedimentos em caso de situações de risco à saúde. Articular com os Conselhos Nacionais, Estaduais, do Distrito Federal, dos Territórios e Municipais de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Comitês de Bacias Hidrográficas
e demais entidades representativas da sociedade civil atuantes nestes setores, objetivando apoio na implementação deste anexo. Os órgãos de saúde deverão assegurar à população o disposto no artigo 14 deste anexo, exigindo maior efetividade quando necessário em informar ao consumidor sobre a solução do problema identificado, se houver, no prazo máximo de 30 dias após o registro da reclamação. No caso de situações de risco à população, de que trata o inciso 3 e o parágrafo 1º deste artigo, os órgãos de saúde deverão manter entendimentos com o responsável pelo sistema de abastecimento ou por solução alternativa coletiva quanto às orientações que deverão ser prestadas à população por ambas as partes. Caberão aos Ministérios da Saúde, da Justiça, das Cidades, do Meio Ambiente e às autoridades estaduais, municipais do Distrito Federal e territórios o acompanhamento e adoção das medidas necessárias para o cumprimento do disposto neste anexo. Então termina aqui essa parte da legislação. E lembrando novamente que a Lei 8.666, que trata de licitações, também é material para estudo para o concurso público de assistente administrativo do SEMAI e já se encontra no canal e na página do Facebook desde os estudos que estivemos fazendo sobre o edital que era para agente administrativo da Prefeitura de São José do Rio Preto. Bons estudos!